Senhor, agradecer a Deus pela vida também do casal que nos deu esse convite, a vida também do pastor lá atrás. Deus abençoe, que Deus possa abençoar a todos, tá bom? Que estão também lá em casa nos assistir aqui nesta noite em nome de Jesus, tá bom? Quem crê que Deus está aqui, coloca a mão no teu coração e canta comigo assim: Deus está aqui, Isso. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes ouvir. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Isso! Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a ti eu cantar louvores. Coloca a mão agora no teu coração, canta comigo assim: lavou meu coração, Jesus. Lavou meu coração, Jesus. Limpou meu coração, Jesus. Limpou meu coração, Jesus. Limpa o meu coração. Lava o meu coração. Quem crê na vitória diz um graças a Deus. Glorifica a Deus com as palmas. Amém, igreja? Igreja, quem tiver aí a sua Bíblia, vamos já abrir aqui rapidamente, sem perca de tempo. Vamos abrir aqui em Levítico, capítulo 11. Glórias a Deus. Que Deus venha ser louvado aqui nesta noite, cada vez mais. Aleluia. Em nossas vidas, na vida de todos os irmãos que estão aqui conosco. Tá bom? Levítico, capítulo 11, versículo 30. Glórias a Jesus, glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Quem já achou diz um amém. Então, nos diz assim, vamos primeiro do capítulo 11, versículo, vou começar a ler aqui do 28, tá bom? 11 de Levítico, versículo 28, vamos terminar aqui no 30. E nos diz assim: e o que levar o seu cadáver, lavará as suas vestes e será imundo até à tarde. Eles vos serão por imundos. 29. Estes também vos serão por imundos entre os répteis que se arrastam sobre a terra, a doninha e o rato, o cágado segundo a sua espécie. 30. E o ouriço, o cacheiro e o lagarto, a lagartixa e a lesma e a topeira. Amém? Quem crê diz um graças a Deus. Fala comigo assim: meu Deus, fala comigo nesta noite através da tua palavra. Senhor Jesus,
eu creio que algo grande vai acontecer. Louva comigo assim, último louvor. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão. Isso, mas este é... Tá lindo. Que a sua chuva vai... Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão. Mas este é o... Que a sua chuva vai... Faz chover, faz chover. Isso. Abre as comportas dos céus e faz chover. Faz chover. Tá lindo. Abre as comportas dos céus e se isso, Jesus vi como chuva, como isso descerá e se tá lindo. Jesus vi como chuva descer, faz chover, isso, tá lindo. Abre as comportas, faz chover. Amém. Somente até aqui. Glorifica a Deus com as palmas. Amém, igreja? Fala comigo assim: meu Deus, fala conosco nesta noite através da tua palavra. Revela os teus mistérios aos nossos corações. Obrigado, Jesus. Amém. Podem se sentar e glorificar a Deus com as palmas. Tá bom, igreja? Glórias a Jesus. Igreja, nós vamos falar aqui um pouco. Eu vou tentar falar um pouco baixo, porque a irmã, eu creio que está a fazer o translate, a tradução. Louvado seja Deus. Eu creio que todos aqui que estão aqui entendem português. Quem não entende português, levanta-se a mão. Diga. Só o pastor é que não entende português. Um pouco. Como se começar? É? Ok. É. Então, quem está a fazer o translate é a nossa irmã Karina. Tem o microfone aí? Não? E para a mamãe ali? Tá. Ela entende? É? Tá bom. Então vou tentar falar um pouco assim pausado, tá bom? E eu sei que Deus vai nos dar aqui a vitória, tá bom? Igreja, então nós acabamos aqui de meditar aqui no capítulo 11, no versículo 28. A palavra de Deus nos fala aqui sobre alguns animais imundos. Louvado seja Deus. E um desses animais que eu quero falar aqui nesta noite é sobre o camaleão. Louvado seja Deus, sobre o lagarto. Algo que pouca gente, quem sabe quais são as características, louvado seja Deus, ou a personalidade do camaleão. E nós vamos tirar aqui alguns exemplos, louvado seja Deus, desse animal. Para quem não sabe, o camaleão é um símbolo de camuflagem, é um símbolo de engano. Louvado seja Deus. Nós fomos a ver, independentemente do clima ou do lugar que eles estão, normalmente eles mudam de cor. Louvado seja Deus. E muitas das vezes eu, como cristão, você, como cristão, nós somos cristãos, mudamos de comportamento, mudamos de atitudes, mudamos de personalidade, mudamos de feitio. Ora acordo bem, ora acordo mal. Mas hoje, nesta noite, Deus vai entrar com libertação na minha vida, na tua vida, em nome de Jesus. E então nós, se formos a ver, o camaleão é um tipo de réptil que ele, de acordo com o ambiente que ele estiver, ele vai mudando de cor. Louvado seja Deus. E eu tenho a certeza que Deus nesta noite vai nos instruir, vai nos capacitar através desta palavra. E então nós, se formos a ver aqui no capítulo 11, no versículo 30, nós vemos que os camaleões,
E o camaleão, normalmente, ele é um animal que se isola. É um animal que dificilmente você vai ver ele com outro da mesma espécie. Você vai ver o cão com um cão ou com uma cadela. Você vai ver o macaco com o bando dele. Mas o camaleão normalmente anda sozinho. E normalmente ele só anda em parceria com o sexo oposto na altura do acasalamento, mas logo após ele mata, ele tira a vida. E o que eu quero ensinar aqui neste momento, Deus quer mudar os nossos comportamentos a partir de hoje. Deus quer transformar, quer começar a libertar e para nos dar a vitória. Porque muita coisa não acontece na minha vida, muita coisa não acontece na nossa vida por causa do nosso mau comportamento, por causa do nosso mau testemunho, por causa do nosso mau caráter. Mas nesta noite Deus irá transformar pelo poder da palavra. Cabe a mim e a você reconhecermos, cabe a mim e a você acreditarmos e pedirmos ao oleiro para que ele possa quebrar o vaso e fazer um vaso novo em Cristo Jesus. E então presta bem atenção, os camaleões, igreja, eles precisam de um lugar, eles precisam de um espaço, muitas das vezes, para que eles possam se acasalar com a fêmea. E quando eles acasalam com a fêmea, uma das coisas que me chama muito a atenção era a reprodução. O que eu pensava é que o camaleão vai se juntar com a fêmea para reproduzir, mas não, logo após ele se juntar com a fêmea, ele vai logo matar ela. E muitas das vezes nós, dentro da igreja, nós somos assim. Nós tentamos matar o irmão na fé. Tentamos matar as pessoas através de um olhar. Tentamos matar pessoas através de um comportamento, através de uma atitude. Por quê? Porque nós, muitas das vezes, nós estamos mortos espirituais e através da nossa morte espiritual, nós levamos essa mesma morte para aquelas pessoas. Através de um olhar, através de um abraço, através de um aperto de mão ou até mesmo por causa de uma opressão. E se nós estamos numa depressão, num isolamento, louvado seja Deus, nós também vamos querer que as demais pessoas venham passar também por esse mesmo processo. Nós fomos a ver, por exemplo, Jonas. Jonas, ele foi um homem, um profeta que Deus levantou para ir pregar para Nínive. E quando Deus manda o profeta ir para Nínive, louvado seja Deus, ele não quis ir. Ele não quis ir. E logo após ele não aceitar o chamado de Deus, o decreto de Deus de ir para Nínive, a Bíblia diz que ele se isolou. Ele entrou numa depressão profunda. E o camaleão muitas das vezes é assim. Às vezes ele quer fazer não a vontade dele, mas não a vontade de Deus, perdão, mas a vontade dele mesmo. E Deus nesta hora está a dizer assim, Tiago, enganoso é o coração do homem. Não faça aquilo que o teu coração quer, faça aquilo que Deus quer de acordo com a sua palavra. Se fosse por minha vontade, quem sabe eu não estaria aqui. Quem sabe se fosse pela tua vontade, você também não estaria aqui. Mas a vontade de Deus diz assim, vai lá, prega a minha palavra, porque eu vou exaltar o meu nome na tua vida e na vida daqueles que creem. Então presta bem atenção, igreja. Nós vemos que Jonas, por não querer levar a palavra de Deus para Nínive, veio uma grande consequência, veio uma grande luta sobre a vida dele, veio uma grande batalha. Então nós começamos a ver que quando Jonas ele se isola, louvado seja Deus, ele teve uma experiência com Deus. Através daquela experiência, ele pôde ver, com outras palavras, através de um espelho, quem ele era, o que estava dentro do coração dele. O coração dele não havia misericórdia para com o próximo. O coração dele não havia misericórdia para com o próximo. A vontade de Jonas era que todos morressem. É que Deus acabasse com aquele povo inimigo dele e do seu povo. Mas não, Deus quer salvar as almas. E então Deus conta comigo e contigo, independentemente do número de pessoas, independentemente da quantidade, a vontade de Deus é salvar o povo católico, é salvar o muçulmano, é salvar o espírita, é salvar o povo na Alemanha, é salvar o povo no Congo, é salvar o povo no Brasil, salvar o povo na África, salvar o povo na Europa, salvar o povo nos quatro cantos, através da minha vida e através da tua vida. Independentemente do idioma que você fala, independentemente da fé que você
você professa, Deus veio aqui nessa noite para te salvar, para te libertar e para que eu e você possamos levar essa bênção para dentro da nossa casa. Então não se isole, porque o camaleão, ele é um animal que é solitário, é um bicho solitário. E nós, se formos a ver, através dessa solidão, a tristeza bate no coração dele, creio eu. E ao bater a tristeza no coração dele, ele vai querer matar o próximo. E muitas das vezes, igreja, há áreas da nossa vida, há momentos da nossa vida que nós não queremos falar com ninguém, que nós não queremos estar perto de ninguém. E isso é mau. Aí nós nos tornamos uma pessoa solitária, que nem Sansão, por exemplo. Sansão, ele se tornou uma presa fácil quando, Tiago? Quando ele se tornou o quê? Solitário. Quando ele pensou que a força do braço dele iria vencer o inimigo. Então, lá que o diabo lhe pegou através, quem sabe, de uma mulher. Lá que o diabo lhe pegou através do quê? Do sentimento. Por causa dos pensamentos, por causa do engano do coração dele. Então, quando você e eu nos tornamos solitários, é uma coisa ruim, é uma coisa má, é uma coisa péssima, é uma coisa muito perigosa, porque nós podemos matar a nós mesmos espirituais e matar o próximo. Mas nesta manhã Deus está-me a dizer que Ele vai levantar pessoas aqui novamente para orarem. Deus vai levantar pessoas novamente para vir para a igreja. Deus vai levantar pessoas novamente para fazer aquilo que pararam de fazer. Então para de ser solitário, querer resolver as coisas do teu próprio jeito. Eu não vou para a igreja por causa do irmão A, eu não vou para a igreja por causa do irmão B. Eu venho à igreja por causa de Jesus em primeiro lugar. Então não deixa o diabo te colocar como um homem ou uma mulher solitária. Busca a Deus, vem buscar a Deus durante a madrugada, porque eu sei que Ele irá fazer coisas extraordinárias na minha e na tua vida. Quem crê nisso, glorifica a Deus com as palmas, amém? Então presta bem atenção, igreja. Vamos abrir em Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses 2, 15. Glórias a Deus. Quem já achou diz o amém? Então nos diz assim: para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida, perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. O que é que eu entendo aqui dentro da palavra, igreja? Que nós vemos que aqui o camaleão é que o cristão não pode viver uma vida de disfarce, não pode viver uma vida disfarçada, não pode viver uma vida que nem o camaleão, que muitas das vezes muda de cor, independentemente do lugar, do ambiente ou do clima ou do local que ele se encontra. Então o camaleão, muitas das vezes, ele muda por causa da cultura, ele muda por causa do lugar que ele está. E muitas das vezes a minha cultura africana, quem sabe, não é igual a uma cultura europeia. E eu não posso mudar, eu tenho que permanecer o mesmo, porque Jesus, ele permanece o mesmo. Independentemente da cultura, independentemente do ambiente, independentemente do lugar, ele permanece sempre o mesmo. Então continua sempre com essa tua educação. Se às vezes as pessoas não querem falar contigo, vai lá e cumprimenta. Não muda de caráter porque o outro mudou, não muda de comportamento porque o outro mudou, não muda de comportamento porque o outro falou mal de você. Continua a ser o mesmo, porque Jesus, ele continua o mesmo, ele não muda, ele é imutável. Então o crente tem que permanecer igual, assim como Jesus permanece igual, tanto na minha vida e na tua vida. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Então continua o mesmo, aquela pessoa educada, aquela pessoa simples, que não precisa que lhe batam continência, que não precisa que muitas das vezes encurvem-se. Não, continua o mesmo, porque Jesus, ele era humilde, Jesus, ele permanece o mesmo. E Deus conta comigo e conta contigo, independentemente do ambiente que você está. Se é mau, se é péssimo, se olham mal para ti, não falam contigo, olha somente para Jesus, porque ele vai fazer coisas grandes na tua e na minha vida, assim diz o nosso Deus. Então o que é que o Senhor nos ensina? Para que sejamos irrepreensíveis e que? Sinceros para com Deus. Seja irrepreensível e sincero com Deus. Seja filho de Deus, para que ninguém possa achar culpa tanto em mim nem em você.
para que você possa resplandecer. Sabe o que o diabo tem fúria de mim de você? Porque você é como um astro que resplandece nesse mundo de trevas. Porque se o camaleão está sozinho, é porque ele está em trevas. A pessoa que quer andar sozinha, que não quer ter amigos, eu não preciso de ninguém, é porque ela está em trevas. Então você, como astro, você tem que brilhar no meio dessas densas trevas. Brilha, porque Deus vai fazer coisas grandes. Foi para isso que a luz do mundo se manifestou através do Filho do Homem. E Deus nesta noite vai manifestar essa mesma luz através da minha e da tua vida, assim diz o nosso Deus. Quem crê nisso glorifica a Deus com as palmas. Então o cristão precisa manter o quê? O caráter, a integridade, onde quer que ele esteja. Onde você estiver, mantenha o teu caráter. Aonde você estiver, mantenha a tua sinceridade. Se é com o pastor, mantenha a tua sinceridade. Se é com a igreja que você congrega, mantenha a tua sinceridade. Se é com Deus, mantenha a tua sinceridade. Independentemente se ele está a fazer errado, se eu estou a fazer errado, se o outro está a fazer certo, seja você sincero com os horários, cumpra com as tuas obrigações, porque no tempo de Deus ele irá te exaltar, irá te dar a tua recompensa. Quem crê nisso, glorifica a Deus com as palmas. Em primeiro lugar, igreja, a sinceridade que nós temos que ter é com Deus, o Senhor. Seja sincero. E eu sei que Deus irá te recompensar, irá te dar a vitória. Abra aí a sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 18. Romanos 12, 18. Romanos 12, 18. Quem já achou diz o amém. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos. Quem crê nessa palavra diz um graças a Deus. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com... É só com um? Deus fala com quem? Com o Tiago? Deus fala com todos. Aleluia. Igreja, esse é um dos segredos. Todo lugar que você sair, sai com paz, não sai com problema. Sai com paz com os irmãos, sai com paz com os familiares, sai com paz com o pastor, sai com paz dentro de um trabalho. Independentemente se aquela pessoa é boa, se aquela pessoa é má, tenta estar com paz com todos, porque é isso que agrada ao nosso Deus. Então o Senhor nos ensina aqui neste lugar, nesta noite, que o cristão, ele precisa ter paz com todos os homens. Então o camaleão, ele é diferente, ele não se dá bem com quem? Com ninguém. Há pessoas que não se dão bem com ninguém, são pessoas solitárias. E se elas não se dão bem com alguém, não querem que você se dê bem também com ela. O que é que ela vai fazer? Vai colocar o veneno. Vai falar primeiro mal, por quê? Porque ela tem medo que o mal que ela praticou venha a ser revelado. Então ela antecipa-se. Porque não deve, não teme. Porque se a pessoa conhece a palavra e sabe que quem lhe justifica é Deus, ele não vai precisar se justificar de nada. Mas ele o que é que vai fazer? Como não se dá bem com ninguém, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer com que esse mesmo espírito venha a ser passado, transmitido para mim e para você, para que você também não venha se dar bem com ninguém. E muitas das vezes são maldições de feitiçaria que são feitas, para que você não venha se dar bem com ninguém. Não venha se dar bem dentro de uma casa, dentro de um relacionamento, dentro de uma igreja, dentro de um trabalho, para que você não venha se dar bem com ninguém. Mas nesta noite Deus vai quebrar essa maldição. Esse espírito de camaleão, esse espírito solitário, tem se manifestado na tua vida, ou na minha casa, ou na minha família, hoje vai ter que ser quebrado em nome de Jesus. Porque se aquela pessoa não se dá bem com ninguém, você vai se dar bem, porque Jesus já quebrou essa maldição e transformou ela em bênção, em vitória. Jesus podia não se dar bem com Satanás, mas mesmo assim, ele não se encurvou a ele. Ele somente se encurvou ao Deus Criador dos céus e da terra. E Deus está-me a dizer assim: se querem que você não se dê bem com ninguém, dá bem sim, porque a palavra de Deus nos ensina através de Números capítulo 12, versículo 18: se for possível, quando estiverem vós, tendo paz com todos. Então tenha paz, porque é a palavra que nos ensina. Se alguém vier para você, eu não vou ter paz com aquela pessoa, não, a palavra de Deus nos fala o contrário. Eu vou ter paz com todos, independentemente do ambiente, do lugar, independentemente do clima. Está frio, se eu estou com frio eu não como, eu como. Então não é por causa do frio que eu vou deixar de comer, não é por causa do frio que eu vou deixar de viver.
Então, independentemente do ambiente, permaneça sempre igual a Cristo, igreja. Independente do clima, permanece igual a Cristo. Está frio, não tem problema, a gente vai beber um chá, vai aquecer. Deus vai trazer o calor que nós precisamos através do Espírito Santo. E através da oração, Deus vai acender essa chama que estava apagada em ti, meu irmão. Através da oração, Deus vai acender a chama que estava apagada em mim e em você. De vir para a igreja, de jejuar, de vir para a vigília, de clamar pela igreja, clamar pela obra, clamar pelo pastor, clamar pelos obreiros, clamar por aqueles que não têm paz, por aqueles que não querem ver o teu bem. Começa a clamar, porque Deus vai fazer coisas grandes. Estão-te a perseguir, clama, ora, tenta ter paz, porque eu sei que o Deus da paz irá se manifestar de uma forma extraordinária. Quem crê nisso, glorifica a Deus com as palmas. Amém, igreja? Então, igreja, o Senhor nos ensina que o camaleão, ele deve viver em comunhão. O camaleão não, o crente deve viver em comunhão com os irmãos, igreja. Temos que aprender isso, igreja. É fácil, Tiago, não é? Mas tenta viver em comunhão, porque é isso que Deus quer. Abra aí a sua Bíblia em Salmos 133, 1. Salmos 133, 1. Glórias a Jesus. A palavra de Deus nos diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém, igreja? Quem crê nessa profecia? Quem crê nessa palavra? Essa profecia não é minha, mas é de Deus. Então o Senhor nos ensina que o camaleão, ele tem que ser diferente. O crente, perdão, ele tem que ser diferente. O cristão tem que ser diferente. Ele tem que viver em união com todos. Tá bom? Isso alegra o coração de Deus. Eu não vou com a cara da missionária Ana, porque ela ora muito. Não. A Bíblia nos ensina para nós vivermos em união com os irmãos. Mas eu não vou dar bem com o irmão da outra igreja. Isso não interessa. A Bíblia nos ensina quão bom, quão suave que os irmãos vivam em união. Então é essa união que Deus quer trazer novamente para mim e para você. Este ano 2025 vamos iniciar, creio eu, já em poucos meses, em poucos dias, Deus irá fazer coisas grandes nas nossas vidas. Se é para reconciliar com o teu pai, vai lá, reconcilia. Faz que nem Jacó e, creio eu, o seu tio Labão. Labão sai lá da terra, vai lá se reconciliar com quem? Com o seu sobrinho, creio eu. Por quê? Porque há muitos problemas pendentes, igreja, que nós temos, que nós ainda não resolvemos. E se nós não resolvemos, a nossa vida não avança. A nossa vida não vai para a frente. Você vai ficar sempre com aquilo no teu pensamento. Quando estiver sozinha, a seta vai vir te atormentar, é lançada. Por quê? Porque o diabo vai me acusar a mim e a você diante do Pai. Tem coisas pendentes que o Tiago não resolveu. Tem coisas pendentes que a Joana não resolveu. Tem coisas pendentes que a Ana não resolveu. Então vai lá e faça, conserta. Hoje o teu e o meu altar vai ser consertado em nome de Jesus. Então faça isso, porque eu sei que Deus vai te dar a vitória. Deus vai trazer a união. Vai trazer novamente a comunhão. Se é com a minha esposa, vai lá, une-te com ela. Não deixa o dia passar sem você colocar o joelho no chão e dizer: esposa ou esposo, eu te peço perdão em nome de Jesus. Meu irmão que está lá na África, eu vou te pedir perdão em nome de Jesus. Meu pai, eu vou te pedir perdão em nome de Jesus. Até por aqueles que já nem estão cá, pede perdão pelos pecados deles, porque Deus vai fazer a obra e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Então creia somente, porque eu sei que Deus vai trazer a união, a paz para o meu e para o teu lar em nome de Jesus. Quem crê nisso, glorifica a Deus com as palmas. Está bom, igreja? Vamos abrir rapidamente em Colossenses capítulo 3, versículo 19. Colossenses 3, 19. Glórias a Deus. Colossenses 3, 19. Glórias a Deus. Colossenses 3, 19. Quem crê nisso diz um graças a Deus. Então diz assim: vós maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. É fácil. Vós maridos, Deus está a falar aqui da igreja. Louvado seja Deus. Quando o marido está a falar, ele está a falar comigo, está a falar consigo. Louvado seja Deus. O noivo está a falar com a noiva nesta hora, para não irritarmos a quem? A noiva. Louvado seja Deus. Então presta bem atenção, igreja.
muitas das vezes nós fomos a ver a primeira coisa que acontecia quando nós falámos lá atrás, o camaleão, ele acasalava-se com a fêmea, logo após acasalar-se ele matava, e muitas das vezes, e nós homens às vezes somos assim, o sexo masculino, às vezes nós falamos coisas para as mulheres, falamos coisas para o ser humano mesmo em geral, ou eu como igreja, louvado seja Deus, falo certos tipos de palavras e podem matar aquelas palavras, podem ferir aquelas palavras. Então temos de tomar muito cuidado, porque certas palavras saem da minha boca e da tua boca, podem matar, podem destruir, podem tirar uma alma da igreja, podem fazer com que aquela alma se perca uma vez por todas. Então Deus está a nos ensinar aqui nesta noite, para nós vigiarmos com aquilo que nós falamos. Não ireis contra ela, não irritem ela. Então muitas das vezes, igreja, há momentos que Deus vai nos ensinar a ficarmos calados. Porque quanto mais nós falarmos, vai trazer mais ira. E então às vezes o segredo da resposta é o silêncio. Então o silêncio faz com que aquele mal venha cair por terra, igreja. Então o Senhor nos ensina aqui através da palavra que o camaleão é que o cristão ele deve amar a esposa, tratá-la com quê? Com carinho, diferente do camaleão. O camaleão só quer é briga, o camaleão só quer é matar, destruir. Então foi para isso que o diabo veio, foi para roubar, matar e destruir. E muitas das vezes a agressão, às vezes as pessoas pensam que a agressão é só física. Não, tem agressão verbal, igreja. Por quê, Tiago? Porque tem palavras que eu e você lançamos que nos matam. Tem palavras que saem, ou expressões, ou certos tipos de gestos que nós temos, louvado seja Deus, que aquilo mata. E Deus quer blindar o teu e o meu coração em nome de Jesus, contra a maldade em dobro. E eu sei que o nome do Senhor vai ser glorificado. Quem crê nisso diz um graças a Deus. Já para finalizar, vamos abrir em Tiago, capítulo 3, versículo 5. Tiago 3, 5. Isso. 3, 5. Quem já achou diz o amém. Eu vou ler até ao 9, que nos diz assim: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de coisas grandes. De grandes coisas, perdão. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. 6. A língua também é um fogo como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. 7. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras como de aves, tanto de répteis como de animais, do mar se amansa e foi domada pela natureza humana. 8. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonhas mortal. 9. Com ela bendizeis a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Igreja, olhem só o que a palavra nos diz sobre a língua. E nós fomos a ver o camaleão. É um animal que tem uma língua muito quê? Muito grande. Para quem não sabe, o camaleão, ele lança a língua, não sei se aquilo vai até 1 metro, mas eu sei que é uma língua bem grande, e ela enrola a mosca, come a sua presa de uma forma muito rápida. E muitas das vezes nós somos assim, igreja. Nós somos que nem o camaleão, nós temos a língua comprida, verdade ou mentira? Às vezes falamos demais, vou fazer Deus, parece que não é Deus a colocar um freio naquele momento, usar alguém, a gente continua ali a falar até aquilo que não deve. Até amaldiçoar o próprio mal, a própria vida, amaldiçoar a sua própria casa, amaldiçoar o seu negócio, amaldiçoar a sua própria igreja, amaldiçoar a sua própria vida. Então o que eu quero dizer? Nós extraímos que o camaleão, o cristão precisa conter a sua língua de falar mal, falar asneiras, falar palavras torpes, xingar palavrão, como o povo brasileiro diz, falar coisas que não glorificam a Deus. Então nós temos que conter a nossa língua, nós temos que ser diferentes,
Louvado seja Deus. Porque quando nós contemos a nossa língua, nós atraímos mais vitória. Nós atraímos mais bênção. Nós atraímos as promessas de Deus. Ainda não se cumpriu, não abra a tua boca. Para de falar. Para de falar antecipadamente, Tiago. Para de falar antecipadamente aquilo que você ainda não conquistou, aquilo que você vai conquistar, ou até quem sabe aquilo que você já conquistou. Porque muitas vezes isso é que gera inveja. Por quê? Porque o diabo só vai saber aquilo que vai sair da tua boca. Aquilo que você falar, se é um plano, é um projeto, faz que nem eu. Deus, eu entrego os meus planos em ti, para que eu possa ser bem sucedido. Eu entrego e consagro os meus planos ao Senhor, para que eu venha ser próspero, venha ser bem sucedido. Quero fazer uma viagem, não conta para ninguém, vai só. Quando estiver do outro lado você já pode falar. Tiago, eu estou indo para um lugar, ok, vou falar para uma ou duas pessoas de confiança, assim que nem Davi, ainda tinha um ou dois de confiança, aí eu vou confiar. Então seja vigilante, guarda a tua língua, e eu sei que coisas grandes vão acontecer nas nossas vidas. Quem crê nisso, glorifica a Deus com as palmas. Fica já em pé, pode ficar em pé, glória a Deus. Já para finalizar, Efésios capítulo 4, versículo 20. Efésios 4, 20. Glórias a Deus. Isso, Efésios 4, 20. Que nos diz assim: mas vós não aprendeis assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojais do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdade, em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Quem crê nessa palavra diz um graças a Deus. Então, igreja, nós podemos ver que o Senhor nos ensinou aqui nesta noite que a partir do camaleão nós temos que melhorar o nosso comportamento. Eu nem digo mudar, eu digo melhorar. Se eu posso melhorar o meu comportamento social, se eu posso mudar o meu compromisso com Deus, se eu posso mudar o meu estado espiritual, façam isso agora, que eu sei que Deus vai dar a vitória. Tá bom? Quem sabe o teu estado espiritual não está como antigamente, que buscava mais, clamava mais, fazia mais. Então faça. Continua, que nem o nosso profeta falou há pouco, que muitas das vezes nós nos corrompemos por causa do mamon. Louvado seja Deus, por causa do dinheiro. Verdade ou mentira? Por causa do trabalho. E a gente já esquece de Deus, que foi Ele quem abriu a porta. Então, igreja, muda agora, porque eu sei que Deus vai dar a vitória. Eu sei que antes desse final desse ano, Deus irá fazer coisas grandes nas nossas vidas. Tá bom, igreja? Independentemente do lugar, independentemente do ambiente, continua a ser o mesmo. Sempre com aquela capa de humildade. Sempre com aquela capa que nem José, chamada humildade. Independentemente se foi o pai que lhe deu a capa, Deus disse assim: então olha, já que foi o pai que deu, foi o homem que deu, então eu vou tirar essa capa, vou permitir os teus irmãos te tirarem a capa. Deus tira-lhe uma segunda capa, foi na casa de Potifar, tira-lhe a capa. Qual foi a outra capa? A primeira capa eu creio que foi a capa do destaque. Por quê? Porque as cores traziam destaque para ele. E muitas das vezes Deus tem que nos tirar esse tipo de capa, porque a gente se quer destacar, só prega onde tem gente, só ora onde tem gente, só louva onde tem gente, onde tem multidão. Não, Deus quer que você permaneça o mesmo. Deus quer que eu venha permanecer o mesmo. Se é para uma alma, prega. Se é para uma alma, ora. Se é para uma alma, profetiza, filho do homem. Porque Deus vai fazer coisas grandes. Não seja como o camaleão que muda de acordo com o ambiente. José continuou o mesmo. Deus lhe tirou a capa do destaque. A segunda capa que Deus tira para José, qual foi a capa, Tiago? Deus tira uma segunda capa, aleluia. Mas aquela capa, quando Deus tira, foi através da mulher de Potifar. Levanta uma calúnia sobre a vida dele, tira-lhe uma segunda capa. E presta bem atenção, igreja. O diabo pode tentar roubar a unção de Deus na tua vida. Mas uma coisa que ele não vai roubar é o compromisso e o temor a Deus que está dentro de ti.
O diabo pode até roubar tudo de mim e de você, mas a capa que estava em José era uma capa espiritual. O problema não estava na capa, o problema estava naquilo que estava dentro de José. Sabe o que é que o diabo tem fúria de mim e de você? Porque a luz, o astro que está em você, que é a luz desse mundo, é maior do que aquilo que está lá fora. Então continua a ser o mesmo, continua a ser a mesma. Independentemente do ambiente, José não mudou. Ele continua a ser fiel a Deus. Seja perto dos irmãos. Por quê? Porque o seu pai lhe mandava para ir fiscalizar. Ele fiscalizava. Muitos falavam que ele era o queixinhas, mas Deus disse assim: não, foi nesse que eu lhe confiei uma responsabilidade, para inspecionar o campo missionário, o que é que estavam a fazer de errado. E muitas das vezes você vê algo que está a ser feito de errado, não sai por aí fora a falar para qualquer pessoa, vai falar com o pai. Faz que nem José foi falar com o pai. Caluniaram ele, foi para a prisão, foi injustiçado, foi clamar para o pai. Ele só disse: lembra-te de mim para o rei, fala aquilo que eu falei, fala para o rei. Para de falar para a tua amiga, para de soltar essa língua grande, Tiago. Para de falar muito, fala para o rei a injustiça que estão a fazer para contigo. Tiago, ainda não fui, ainda não chegou o tempo, espera que o azeite vai descer, creia somente. Vai chegar a tua hora. Quanto mais você fala, mais eu falo, mais atrás a bênção de Deus. Da segunda vez vou falar a segunda capa. Qual era o mistério da segunda capa? Fala comigo assim: Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por tudo o que o Senhor fez na minha vida. Obrigado pela oportunidade nesta noite. Obrigado, Jesus. Confirma, Senhor, a resposta divina. Amém e graças a Deus. Amém.